Meus amigos, a Libertadores é traiçoeira, mas é maravilhosa, né? Ô competição boa, velho. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área e nada mais. Mas o nada mais sempre vem com alguma coisa, né? Então você dá o like, dá o dislike, comenta, compartilha, se inscreve aí, não faz nada, vê o conteúdo até o fim, que já tá bom demais. Na meta dos 400 mil inscritos, se você quiser ter caráter e participar desse movimento, beleza. Se não quiser, bota a cabeça no travesseiro, vamos ver se vai conseguir dormir em paz. Ó, fiquei devendo aqui no canal uma análise rápida dos jogos da quinta-feira da Libertadores, mas eu já quero projetar as quartas de final da Libertadores, que, obviamente, tem brasileiros fortíssimos e com muito favoritismo para a gente ter, pelo menos, de novo, um brasileiro na final da Libertadores. A gente vem numa sequência de finalistas, de títulos, uma dominância gigantesca, e a fotografia dessa edição mostra que essa dominância tende a continuar. Não necessariamente com o título, porque a gente tem um elemento ali de muito risco, e eu vou chegar nele já já, mas a gente tem uma possibilidade muito grande de ter pelo menos um finalista. E pode ser que, de novo, a gente tenha uma final brasileira. A gente teve o Flamengo e Palmeiras, a gente teve o Flamengo e Atlético Paranaense, antes disso a gente teve o Santos e Palmeiras, então assim, a gente pode ter mais uma decisão entre brasileiros só no intervalo de agora, tá? Não estou nem lá para trás com São Paulo e Atlético, com Inter e São Paulo, estou me remetendo apenas a este período de dominância técnica e econômica do futebol brasileiro, que é uma parada surreal. E para acompanhar a Libertadores, só faz score. QR Code, apontou, baixou, de graça. Ah, não tem um plano de assinatura, de graça. E agora, inclusive, com direito a grupo de WhatsApp, para você receber as atualizações lá, bonitinho e tal. Tem uma nova utilidade no aplicativo, que é o desenho do gol, né? Você que não está podendo ver o jogo e tal, o aplicativo mostra como rolou o gol do seu time. Lá você vê estatística, você vê placar ao vivo, classificação, tabela, comparativo de jogador, mapa de ação. Cara, assim, é completo e 100% de graça, beleza? QR Code ou link na descrição do vídeo. Este é o caminho da Libertadores. É essa fotografia até a final. Nós tivemos a classificação do São Paulo diante do Nacional, né, no jogo da volta no Morumbi, um jogo administrado, assim, óbvio, nenhum mata-mata de Libertadores vai ser tranquilaço, né? E você vai ficar ali como se tivesse na praia. Não é isso que acontece. Mas o São Paulo administrou. Tomou um susto ou outro aqui, normal, é um jogo de futebol, 90 minutos, você vai tomar um susto ou outro. Mas, no geral, o São Paulo foi melhor do começo ao fim. Historicamente, sempre leva vantagem diante do Nacional, não tinha conseguido vencer fora. E lembrando, assim, o São Paulo, quando foi campeão em 92 e em 93, no mata-mata, ele ganhou um jogo fora de casa em 92, um jogo em 93. E olha que eram times históricos. Então, assim, não é fácil jogar fora de casa na Libertadores, ainda mais contra times tradicionais e tal. Então, assim, o São Paulo não ganhou fora, administrou em casa e ganhou por 2-0. Num jogo muito bom, assim, o Lucas, ele quando cai do lado para dentro, assim, é outra parada. Bobadilha fazendo um golaço, Alan Franco fazendo um jogo, assim, gigantesco. São Paulo superando ali lesões, a ausência, né, do Alisson, que teve uma lesão séria e era o melhor jogador do time. O Wellington Rato recuperando espaço. Então, assim, o São Paulo muito cheio de opções e que vai jogar com o Botafogo nas quartas de final, um jogo em aberto, tá? Assim, em aberto. O ano do Botafogo talvez seja mais constante. É um time que, se a gente imaginar, é o melhor contra-ataque do Brasil, uma transição direta muito violenta, um time muito difícil de ser parado nesse jogo vertical. Mas o São Paulo tem um jogo de envolvimento e também de velocidade que é chato de marcar. E eles protagonizaram um dos melhores jogos do ano, ainda no Campeonato Brasileiro. Então a gente tem aqui um potencial jogaço e muito em aberto, muito em aberto. O fato do São Paulo decidir em casa é uma vantagem que deve ser considerada. E aí precisa ver o que o Botafogo vai fazer no primeiro jogo e tal, se ele vai conseguir já criar algum tipo de gordura, né, ou não, enfim. É importante ver esse cenário. No outro jogo da quinta-feira, o Flamengo sofreu um absurdo contra o Bolívar, mas passou. Ganhou por 2-0 no Maracanã, perdeu por 1-0 em La Paz. E quando eu falo sofreu, assim, ele sofreu nos últimos 20 minutos.
Porque o primeiro tempo, na média dos times brasileiros que vão a La Paz, e assim, o percentual de vitória é muito baixo. Normalmente, os times brasileiros, eles vão a La Paz, não ganham e, em via de regra, tomam um gol. Esse cenário, ele era muito claro que ia acontecer. O Flamengo ia viajar, dificilmente ia ganhar o jogo e ia tomar gol. Esse é um cenário plausível. E o Bolívia é um time bem treinado, assim, na média dos times bolivianos, uma equipe ok. E eles tinham certeza que iam passar. Se você olha a reação do Bolívia depois do jogo, é de decepção, de quem entendia de que, cara, dava. E não por demérito do Flamengo, mas porque o Flamengo vinha numa crise cheio de desfalques e o Bolívia jogava em casa e com um time com ferramenta. Então, assim, eles entendiam que dava. E beleza, quase deu, porque depois do gol rola uma panezinha e uma pressão meio, sabe assim, a bola toda hora passeando na área e tal, numa velocidade diferente. Então, assim, teve bola na trave, teve risco, o Rossi foi melhor em campo. Foi sofrido, mas foi menos do que eu imaginava. E o primeiro tempo, o Flamengo teve as melhores chances. O Flamengo, inclusive, no segundo tempo, podia ter feito o gol. Então, assim, foi caótico? Foi. Mas seria para muita gente, né, naquele cenário ali. Então, acho que o torcedor do Flamengo precisa olhar para o copo meio cheio. O time sobreviveu a um ambiente hostil, a uma dificuldade grande, e ele teve personalidade. O Flamengo de anos atrás teria caído nesse cenário. E não caiu dessa vez. Soube se defender. O Luiz Araújo fez um jogo assim gigantesco. O Gerson fez um jogo fantástico, né? Então, o Rossi nem se fala. E o time mostrou maturidade. Acho que o Tite talvez tenha demorado a mexer, mas soube mexer. E quando fez as mudanças, foram boas mudanças. A entrada do Davi Luiz foi ótima, a entrada do Bruno Henrique nem se fala. Então, acho que o Flamengo deixou recados e vai pegar um Peñarol que, assim, tende a jogar e tentar jogar mais que o Bolívia, mas não tem altitude ao seu favor. Tem questões também do ponto de vista defensivo. Acho que o Flamengo é favorito nos dois jogos. Então, a gente tende aqui a ter um Flamengo e alguém aqui na semifinal, né? O Flamengo e São Paulo ou um Flamengo e Botafogo. Em qualquer desses cenários, assim, o Flamengo tem um histórico ruim contra o São Paulo em mata-mata e o Botafogo tem se dado melhor contra o Flamengo, pelo menos nesse ano. Então, assim, não são cenários confortáveis para o Flamengo de qualquer forma. Assim, é um desenho, um caminho difícil até a decisão. Do outro lado da chave, a gente já tinha visto o Atlético passar um perrengue com o São Lourenço, que não é um grande time, mas passou. O Fluminense, ele foi, eu considero que bem contra o Grêmio, e com o Ganso jogando muito e tal, dando algumas respostas, mas são dois times muito irregulares. E hoje eu diria que é 50-50 aqui total. Não dá para olhar aqui e dizer, putz, favorito. Não dá. Está muito em aberto, porque não são dois times confiáveis. A temporada do Galo ela é muito oscilante e a temporada do Fluminense nem se fala. E River e Colo-Colo, acho que ficou muito claro que o River é bastante favorito. E o River, inclusive, olhando para hoje na projeção, acho que contra Flu e Atlético Mineiro, ele também seria favorito. Para decidir, lembrando, em Buenos Aires, o jogo, a decisão da Libertadores em 2024 será na casa do River. Então, isso é um ponto a se considerar, né? O brasileiro que venha do outro lado, que acho que claramente o Peñarol não é o favorito para estar na final. Você tem uma chance gigantesca de ter ou São Paulo, ou o Botafogo, ou o Flamengo na decisão. Quem quer que jogue contra o River no Monumental vai ser uma parada duríssima, né? Porque o River já vem num movimento de recuperação, teve o retorno do Galhardo, tem feito contratações, então, assim, historicamente, nos últimos 5, 6 anos, o único time que incomoda os brasileiros de fato, e jogando em casa, então, é uma loucura. Então, não dá para fazer muitas projeções, dizer, o Brasil vai ganhar de novo a Libertadores. Complicado, porque tem esse pedregulhaço no caminho. Que beleza, se o Colo-Colo eliminar, ótimo, para os brasileiros todos. Mas não acho que vai acontecer. Acho pouco provável. Se acontecer, eu vou ficar bem surpreso. Então, nesse momento, a gente tem esse desenho de Libertadores que, de novo, assim, é uma competição absurda. Quem é o seu favorito? E qual seria o seu desenho até a final? Os comentários têm aí, só os fortes chegaram até o fim do vídeo. Então, os comentários são para você, que tem caráter de assistir um vídeo do começo ao fim.